Relato de Fernanda, São Paulo, 32 anos. Fernanda trabalhava em um hospital psiquiátrico havia vários anos quando conheceu o paciente que nunca conseguiu esquecer. Segundo ela, tudo começou durante um plantão noturno. O homem havia sido internado poucas horas antes. Era quieto, não gritava, não era agressivo. Mas havia algo nele que incomodava toda a equipe. Durante quase todo o turno, ele permaneceu sentado na cama, olhando para o mesmo ponto do quarto, sempre para o mesmo canto, sem desviar os olhos, sem piscar por longos períodos, como se estivesse observando alguém. No início, Fernanda acreditou que fosse apenas mais um sintoma do surto. Mas conforme as horas passavam, começou a perceber uma coisa estranha. O paciente não parecia estar olhando para o canto. Parecia estar conversando com algo que estava ali. Às vezes ele balançava a cabeça, outras vezes sorria, como se estivesse respondendo perguntas feitas por alguém invisível. Pouco antes da troca de plantão, Fernanda passou novamente pelo quarto. Foi então que encontrou o homem olhando diretamente para a parede, com um sorriso no rosto e dizendo algo em voz baixa. Algo que ela não conseguiu entender. Mas naquele momento teve a sensação de que não estava sozinha dentro daquele quarto. Fernanda tentou ignorar a sensação estranha. Afinal, trabalhava naquele ambiente havia anos. Sabia que pacientes em surto podiam dizer e fazer coisas incomuns. Mesmo assim, havia algo diferente naquele homem, algo que ela não conseguia explicar. Nas horas seguintes, o comportamento dele ficou ainda mais estranho. Sempre que alguém entrava no quarto, ele permanecia em silêncio. Mas bastava ficar sozinho para voltar a conversar com o canto da parede, como se continuasse uma conversa que nunca terminava. Em determinado momento, Fernanda decidiu observá-lo discretamente pela pequena janela da porta. O paciente estava sentado na cama, olhando para o mesmo lugar, imóvel. Então, de repente, começou a balançar a cabeça, como alguém que discordava de alguma coisa. Depois sorriu e respondeu em voz baixa: "Não." Alguns segundos depois, ela ainda não sabe. Fernanda sentiu um arrepio percorrer seu corpo, porque não havia mais ninguém dentro daquele quarto. Pelo menos ninguém que ela pudesse ver. Durante a madrugada, a situação saiu do controle. O paciente começou a ficar agitado. Falava mais alto. Apontava repetidamente para o canto. Gritava para que alguém se afastasse. Depois mudava completamente de atitude, como se estivesse obedecendo ordens, como se estivesse ouvindo instruções. Foi então que a equipe decidiu entrar para tentar contê-lo. Fernanda estava entre os profissionais que ajudavam naquele momento. Enquanto seguravam dos braços do paciente, algo aconteceu. Algo que ela nunca contou para quase ninguém. Por alguns segundos, Fernanda fechou os olhos e fez uma oração. Não em voz alta, não sussurrando, apenas em pensamento. Uma oração rápida, pedindo que Deus ajudasse a sair daquela situação. E foi exatamente nesse momento que o paciente parou de se debater. Abriu os olhos, virou lentamente a cabeça na direção dela
e sorriu. O sorriso surgiu de forma lenta, como se o paciente estivesse esperando exatamente aquele momento. Fernanda sentiu o sangue gelar. Ela não havia dito uma única palavra. Não tinha movido os lábios. A oração existiu apenas em sua mente. Mesmo assim, o homem encarava como se tivesse ouvido cada palavra. Durante alguns segundos ninguém falou nada. O quarto inteiro pareceu ficar em silêncio. Então o paciente inclinou levemente a cabeça, sem desviar os olhos dela, e disse: "Não adianta orar." Fernanda ficou imóvel, sem conseguir reagir. Mas a frase ainda não havia terminado. O homem continuou sorrindo e completou: "Ela já é minha." Segundo Fernanda, naquele instante o quarto pareceu ficar mais frio. Como se a temperatura tivesse caído de repente. A equipe acreditou que aquilo fosse apenas mais uma fala desconexa causada pelo surto. Mas para ela era diferente. Porque o paciente não estava olhando para qualquer pessoa. Ele estava olhando diretamente para ela, como se estivesse respondendo algo que só ela sabia. Depois daquilo, o comportamento do homem mudou completamente. Ele parou de gritar, parou de se debater, parou até mesmo de olhar para o canto da parede. Agora permanecia sentado na cama, em silêncio, observando a porta, como se estivesse esperando alguém chegar. Na manhã seguinte, Fernanda retornou para mais um plantão e encontrou o paciente exatamente na mesma posição, sentado, imóvel, olhando para a porta, sem demonstrar qualquer interesse por mais nada. Mas quando ela passou pelo quarto, ele sorriu novamente e sussurrou algo quase inaudível. Algo que ela desejaria nunca ter escutado. Ela está mais perto agora. Fernanda tentou ignorar aquelas palavras, mas não conseguiu. Durante o restante do plantão, a frase continuou voltando à sua mente. Ela está mais perto agora. Mais perto de quem? Mais perto de quê? O paciente nunca explicou e ninguém teve coragem de perguntar. Naquela mesma noite, algo estranho começou a acontecer. Sempre que Fernanda passava pelo corredor que levava ao quarto dele, sentia a mesma sensação, como se estivesse sendo observada, não pelo paciente, mas por outra coisa, algo que permanecia imóvel, esperando. Em determinado momento, ela decidiu verificar o quarto mais uma vez. O homem continuava sentado na cama, exatamente na mesma posição, olhando para a porta, como se soubesse que ela apareceria. Quando Fernanda se aproximou da pequena janela de observação, o paciente sorriu novamente. Mas dessa vez não olhou para ela, olhou para trás dela. Segundo Fernanda, foi nesse instante que ela sentiu o pior arrepio de sua vida, porque o olhar do homem acompanhava alguma coisa que aparentemente estava parada no corredor, atrás dela.
Mesmo assim, ela se recusou a olhar. Permaneceu observando o paciente, tentando convencer a si mesma de que tudo aquilo fazia parte do surto. Foi então que o homem começou a rir. Uma risada baixa, lenta, como alguém que estava assistindo algo interessante acontecer. E entre uma risada e outra disse: "Agora ela consegue te ver." Fernanda virou imediatamente. O corredor estava vazio. Não havia ninguém ali. Nenhum funcionário. Nenhum paciente. Nada. Mas quando voltou a olhar para a janela do quarto, o sorriso do homem havia desaparecido. E pela primeira vez desde sua internação, ele parecia assustado. Realmente assustado. Como se aquilo que observava o quarto inteiro finalmente tivesse se aproximado demais. Depois daquela noite, algo mudou. Não apenas no paciente, em Fernanda também. Segundo ela, o homem passou o restante do dia em silêncio. Não conversava mais com o canto do quarto. Não sorria. Não fazia perguntas. Parecia apenas esperar. Como alguém que sabia que algo estava prestes a acontecer. Quando Fernanda assumiu o plantão seguinte, encontrou o paciente sentado na cama. Mas havia uma diferença. Pela primeira vez, ele não estava olhando para a porta, nem para a parede, nem para o chão. Estava olhando para baixo da própria cama, imóvel, como se houvesse alguma coisa escondida ali. Ela perguntou se estava tudo bem. O homem não respondeu. Continuou encarando a escuridão sob o leito. Então, depois de vários segundos, sussurrou: "Ela encontrou a gente." Fernanda sentiu um frio percorrer seu corpo, porque daquela vez não havia deboche, não havia sorriso, não havia ameaça, apenas medo. Puro medo. Na madrugada seguinte, o paciente foi encontrado sem vida em seu quarto. Segundo os registros do hospital, não havia sinais de violência. Nada parecia fora do lugar. Mas uma coisa chamou a atenção da equipe: a expressão em seu rosto. Como se tivesse visto algo aterrorizante nos últimos segundos de vida. Fernanda foi uma das últimas pessoas a entrar naquele quarto e afirma que nunca esqueceu o que encontrou. O homem continuava olhando para baixo, exatamente para o espaço sob a cama, como se, mesmo depois de tudo, ainda estivesse observando alguma coisa ali. Anos se passaram desde então. Fernanda deixou o hospital, mudou de emprego, seguiu a vida. Mas existe um detalhe que ela nunca conseguiu explicar. Até hoje, quando acorda durante a madrugada, às vezes tem a sensação de que alguém está observando seu quarto. E por alguns segundos, ela evita olhar para baixo da cama, porque parte dela ainda se lembra das últimas palavras daquele paciente. Ela encontrou a gente. Obrigado por acompanhar mais um relato. Se você já viveu alguma experiência estranha, perturbadora ou simplesmente impossível de explicar, deixe sua história nos comentários.
sabe seu relato não aparece em o próximo vídeo. Até a próxima noite. E cuidado com aquilo que observa quando ninguém mais está olhando.